Melhores momentos da ultrajante partida para a história brasileira. Brasil 1, Panamá 1. O Brasil empatou com o Panamá. É a primeira vez na história que isso acontece. É uma vergonha para o nosso futebol a partida realizada em Portugal. 1-1, partida do Brasil foi patética, o primeiro tempo horrível, começou o primeiro tempo inteiro rondando o meio campo com toque de bola ineficiente, improfícuo, não saíam do meio de campo, não faziam outra coisa a não ser tocar a bola e não davam um chute no gol. O Panamá fez um gol no primeiro tempo que foi irregular. O gol do Panamá foi absolutamente irregular e o Richarlison não dava condição. Mas isso não vem ao caso, vocês estão vendo os melhores momentos. O Brasil não tinha objetividade. Firmino e Paquetá eram os melhores em campo. Eles que eram responsáveis pelas melhores oportunidades. O Panamá começou a impor dificuldades ao ataque da seleção brasileira. Aos 32 do primeiro tempo, Lucas Paquetá abriu o placar para a seleção brasileira. Ele que fez uma estreia muito boa, diferentemente do conjunto da seleção, que foi péssimo, pavoroso, foi horrível. Um dos piores jogos da seleção brasileira. Para você ter ideia, o Panamá tomou 6-1 da Inglaterra e ficou agradecendo. Empatou por 1-1 com a seleção brasileira. É uma vergonha, Tite, que isso tenha acontecido. É uma vergonha para o futebol brasileiro que tinha feito 4 jogos com a seleção do Panamá e não adianta querer passar pano, igual o Galvão Bueno fez. Porque o Brasil jogou muito mal, muito mal. Não poderia ter feito a partida tão ruim como fez. Aos 36 minutos, o Machado empatou com erro na arbitragem, ele estava adiantado, o Richarlison não dava condição. Segundo tempo, o Tite colocou o Gabriel Jesus, que eu ainda não entendi o motivo do Gabriel Jesus ter sido convocado. Porque ele não fez nenhum gol na Copa, ele não joga nada no Manchester City, ele é reserva. Então eu não vejo motivo para o Gabriel Jesus ser convocado para a seleção brasileira. Não deu um chute no gol. Segundo tempo do Brasil até que melhorou, assim como o jogo. Segundo tempo do Panamá também, colocando bola na trave, jogo histórico para o Panamá. Reveja aí, mais uma bola na trave feita pela seleção brasileira, que no segundo tempo melhorou. Quero destacar a atuação do Firmino, do Paquetá, do Richarlison. Esses foram excelentemente bem. O conjunto da seleção foi péssimo. Essa partida vai ficar na história como uma das mais vergonhosas da história do futebol brasileiro. Primeira vez que não ganhamos de um time da América Central. O Coutinho, o Felipe Coutinho, se destacou na bola parada. Foi muito bem nas cobranças de falta que ele fez. Um jogador muito importante. O conjunto da ópera é a seguinte. O Brasil empata com a seleção do Panamá. Terça-feira ele vai jogar com a República Tcheca. Olha que coisa, hein? E agradeçam se o Brasil não perder para a República Tcheca, hein? Agradeçam. Porque dessa maneira não tem como ir bem na Copa América. Se o Brasil com o time titular passou esse vexame contra o Panamá, que só se classificou porque os Estados Unidos perdeu, não é possível. O Panamá levou mais de 10 gols na Copa do Mundo. E o Brasil empatou com o Panamá. O Panamá colocou bola na trave do Brasil e impôs dificuldades ao ataque brasileiro. Não é possível. O que aconteceu em Portugal é muito sério, Tite. Isso não pode se repetir. E o Gabriel Jesus não pode ser convocado. Não é dessa maneira que se faz a convocação da seleção. O Alex Telles foi péssimo como eu previa. Quem deu certo foi Firmino, Coutinho, Richarlison e Paquetá. Esses 4 deram muito certo. O Brasil jogou bem na segunda etapa. Melhorou, foi mais objetivo. Mas não foi efetivo. Deixou o Panamá marcar um gol, mesmo que irregular, foi um gol sofrido. O resumo da ópera: é uma vergonha para o futebol brasileiro ter empatado com o Panamá. Ultrajante para a história do Brasil, do futebol brasileiro, do futebol pentacampeão mundial. O que aconteceu hoje em Portugal vai ficar na história como uma das piores partidas da história. A segunda pior partida desde o 7-1. Foi pior que o jogo da Bélgica. Todo dia é um 7-1 diferente.
E esse foi mais um. Não poderia ter empatado com o Panamá. Se ganhasse de 2-1, nem reclamava, visto ao estado da efetivização das jogadas brasileiras. Mas empatar é demais. Empatar é brincar, é zoar da cara do torcedor brasileiro.